Você está no canal Papo Coragem. E o Papo Coragem de hoje vai falar sobre o tema livre ou liberto. Lula livre. Você acredita nisso? Você acredita que Lula está livre? Muito bem, existe uma campanha, existe um movimento há mais de 1 ano e meio, o tempo ao qual este homem está preso, que é intitulado Lula livre, hashtag Lula livre. Você deve conhecer esse movimento que vem perdendo forças ao passar do tempo. Ele já começou muito forte, veio perdendo sua força, mas você conhece esse movimento chamado Lula livre. Esse movimento nasce da prisão, não é? Após 3 instâncias, a prisão deste cidadão chamado Lula. Ele foi preso por ter sido condenado por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro. Você conhece o caso, não preciso ficar aqui repetindo. Ele foi preso pelo Petrolão, Mensalão, e está envolvido em corrupções, em lavagem de dinheiro, ter quebrado Petrobras e boa parte da riqueza do Brasil. Então ele é um homem condenado. Ele foi preso e não foi preso sem antes passar por uma condenação. Mas ele foi agora, há alguns dias, saiu uma decisão, um canetaço, que deixa esse homem liberto. Esse fez com que ele saísse da prisão, mas não tira dele a sua condenação, não o torna inocente. Lula, por estar às ruas, por estar solto, não é um homem inocente. Ele não foi inocentado daqueles crimes aos quais fizeram com que ele fosse parar na prisão. Uma prisão modelo, uma prisão bem confortável da sede da Polícia Federal em Curitiba. Então lá ele estava cumprindo pena a qual ele foi anteriormente condenado. Dezenas de vezes julgado. Até que houve então a condenação. Ele não é um homem livre. Ele não é um homem inocente. Muito antes, pelo contrário. Ele é um homem condenado. Nós estamos aqui falando de um homem que cometeu crimes. Um homem que por anos lidera um grupo de seguidores, de devotos, que estava na prisão e por hora não está mais. Apenas isso. Ele é apenas um liberto. Ele é apenas um homem como outros prisioneiros, outros cumpridores de pena, que são soltos por algum indulto, por algum habeas corpus, e agora o Lula por uma decisão vergonhosa, esdrúxula do STF. Ele apenas é um homem liberto, volto a dizer. Por que eu digo isso? Porque existe uma diferença entre você ser livre e entre você ser liberto. Lula não é livre. Lula não é livre. Lula está liberto. Livres somos eu e você, que não possuímos condenação por crimes. Livres somos nós que não somos, melhor dizendo, réus em processos, seja em esfera civil ou criminal. Não, nós somos livres pela lei. Lei que foi violentada essa semana que passou. Lei brasileira que foi tripudiada na semana que passou. Eu e você somos livres. Lula não passa de um homem temporariamente liberto. Todavia, existe então a diferença entre livre e liberto.
Hashtag Lula livre é mentira. Hashtag ele é inocente também é uma mentira. Mentira pela qual Lula conhece muito bem. Ele mentiu mais uma vez. Ele descumpriu mais uma promessa. Coisas que ele vem descumprindo desde 2002, aproximadamente. Ele descumpre aquilo que ele fala. Ainda preso em Curitiba, ele deu uma entrevista. Veja bem, um preso que dá entrevista, não é? Mas ele deu uma entrevista. E nessa entrevista ele disse que só sairia da cadeia quando fosse provada a sua inocência. Procura aí. Procura no YouTube e você vai encontrar. Ele disse que só sairia da cadeia quando fosse provado sua inocência, porque ele, se juntar todos os que colocaram na cadeia, ele é muito mais honesto do que todos os que os colocaram na cadeia. Então ele disse, eu só sairei daqui quando eu provar a minha inocência. Mentiu, porque saiu agora num canetaço esdrúxulo do STF. Tá? Mentiu mais uma vez, o que é normal. Não, ninguém se espanta mais com as mentiras do Lula e da sua patota vermelha. Mas ele não é livre, tá ok? O Papo Coragem de hoje quer trazer para nós essa diferença entre sermos livres e libertos. Um exemplo que dá para trazer da escravidão é quando um escravo, ainda escravo, era liberto por algum motivo, seja por alforria, seja por alguma decisão do seu senhor, que ele era liberto, recebia a sua carta, ele era alforriado, ele era um homem liberto, não era tratado por livre, porque ele tinha saído da vida da masmorra, da vida de escravo, então ele passava a ser um escravo liberto. Permanecia com o título, com o rótulo de escravo, porém agora um escravo liberto. Sua descendência, seus filhos, esses sim eram livres, porque nunca tinham sido escravos, nunca tinham sido vivido em masmorra alguma. E o direito do filho do escravo liberto era o direito de homem livre. Esse é livre. Lula não é livre, porque ele está condenado, ele é um condenado da justiça. Ele está temporariamente liberto, solto às ruas. Ele e centenas de outros criminosos que foram beneficiados por essa maldade do STF. Então, livres somos nós. Lula é liberto. Outro exemplo, Onésimo. Onésimo, a história relatada pelo apóstolo Paulo na carta a Filemon, era um escravo da fazenda do Senhor, da fazenda do Filemon. Ele era um escravo que foge da fazenda. É um escravo que foge. Onésimo fugiu da situação de escravo e vai ter um encontro com Paulo na cadeia. Paulo está na cadeia por pregar o evangelho. Paulo foi preso em Roma. Onésimo fica sabendo que Paulo está preso, vai fazer uma visita a Paulo e descobre que Paulo, ainda que estivesse atrás das grades, era livre porque não tinha cometido crime algum, era livre porque a sua consciência estava livre, era livre porque estava em Cristo. E em Cristo nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a diferença de você ser livre e de você ser liberto. Liberto, você está fora de uma situação de prisão, mas aprisionados pelas suas fobias, pelos seus medos de que a qualquer momento você pode retornar da prisão de onde saiu. Esse é o liberto. O livre não tem medo porque não há condenação. Você não vai retornar. Não há o risco de você retornar se você nunca esteve. Não há o risco de você retornar para um lugar que não te pertence. Esse é o livre.
essa pessoa livre. Então Onésimo descobre que, embora ele estivesse às ruas, solto às ruas, ele não passava de um liberto, mas preso, aprisionado aos seus medos de que a qualquer momento ele poderia ou retornar para a vida de escravo, capturado, ou até mesmo ser condenado à morte, porque o escravo que se rebelava, o escravo que fugia, o escravo rebelde, muitas vezes era morto. Então, fica aqui a reflexão de hoje do Papo Coragem. Para você que teve por algum momento essa impressão de que o Lula está livre, eu quero te tranquilizar o teu coração, dizer que ele momentaneamente é um homem liberto e que a qualquer momento pode retornar para o lugar de onde não deveria ter saído antes de cumprir a sua pena. Um beijo grande, que Deus te abençoe.